Antes do culto começar, eu quero dar as boas-vindas para você que está aqui assistindo esse vídeo e eu queria te falar que eu sei que nesse momento a internet tem sido uma excelente ferramenta para a gente poder se manter unido e conectado. Então eu quero te encorajar a fazer duas coisas. A primeira é curtir a nossa página do Facebook, Igreja de Cristo Internacional de SP-Setor Leste, para você acompanhar tudo que está sendo postado lá. E também se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, Igreja de Cristo Internacional de SP-Setor Leste, e clicar no sininho para ativar a notificação. Assim você recebe um aviso toda vez que um vídeo novo for postado e pode conferir em primeira mão. Bom dia, vamos louvar ao nosso Deus. 1, 2, 3, 4.
para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Esse é o momento da Santa Ceia de Jesus. Eu quero começar falando desse tempo, utilizando a citação que o Timothy Keller fez no livro Deus Pródigo. E ele falou de um livro chamado A Festa de Babette, que depois se transformou num filme. A história conta que uma moça que vivia numa cidadezinha bem pequena, um vilarejo, ganhou na loteria e com o dinheiro ela preparou um banquete para a cidade, que era uma cidade muito pequena, com muitos idosos, que nunca tinham participado de um banquete tão farto, tão especial quanto esse que ela preparou, por ela ter sido uma chefe de cozinha num restaurante famoso antes de morar lá. E o que eu quero falar é o que isso tem a ver com a Santa Ceia de Cristo. Tem tudo a ver com a Santa Ceia, porque a Bíblia toda fala de banquetes, em muitas e muitas histórias da Bíblia. E Jesus, ele preparou um banquete para os discípulos, que se chamou a Última Ceia, e foi uma despedida dos discípulos. Ele pediu para assar um cordeiro, tinha vinho e tinha pães sem fermento nesse banquete. E lá nesse banquete, ele falou para os discípulos: façam isso em memória de mim. O que um banquete tem a ver com Jesus e com Deus? Tem a ver que Deus, ele não quer que nós sejamos filhos mais novos, que deixamos tudo e gastamos tudo que nós temos de maneira irresponsável, com uma vida fútil, somente de prazeres e de pecado. E Deus também não quer que nós sejamos como filhos mais velhos, que tenhamos uma vida religiosa amarga e sem alegria. O que Jesus nos trouxe foi a possibilidade de uma vida reta e cheia de alegria com Deus, como um banquete. E eu quero ler aqui Isaías 25, de 6 a 8. Nesse monte, o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido, com carnes suculentas e o melhor vinho. Nesse monte, ele destruirá o véu que envolve todos os povos,
a cortina que cobre todas as nações. Destruirá a morte para sempre. O soberano Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem disse. Eu quero convidar todos para orarem comigo. Deus, muito obrigada, Pai, por o momento da Santa Ceia, por Jesus ter sacrificado a si mesmo em favor de todos nós. E com esse sacrifício, podemos agora ter um farto banquete espiritual, o banquete da palavra do Senhor, o banquete das Escrituras, de uma vida plena, de uma vida de alegria, de uma vida livre do engano, da culpa e do pecado, uma vida onde, como Deus prometeu, teremos um farto banquete. Que nós possamos agora comer do pão que representa o corpo de Cristo, o último cordeiro sacrificado, e beber o suco de uva, que representa o sangue de Cristo, do melhor vinho que Ele derramou na cruz por cada um de nós. E que possamos, de coração, estarmos com a consciência limpa e que possamos celebrar esse momento em nossas casas e com nossas famílias, ou num banquete espiritual, onde nós vamos meditar nesse sacrifício de Cristo. Obrigada tanto por Jesus, em nome dele que eu te oro e te agradeço. Amém. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado e no poder que envolve a criação. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar por matas e florestas, o som que ouço lembra uma canção. Vejo no ar o passarinho em festa, é teu poder em manifestação. Então
Bom dia, irmãos. Agora é o momento das nossas ofertas. Eu quero ler um texto na Bíblia que me encoraja muito. Vamos lá, 2 Coríntios 8, de 1 a 7. O título é Incentivo à Contribuição. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos, ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Assim recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Situando aqui, historicamente, aqui foi 41 depois de Cristo. Mais ou menos uns 8 anos depois que Jesus morreu. O Império Romano dominava tudo e era o imperador Cláudio que dominava toda a região. E ele ordenou que todos os cristãos saíssem de Roma. Todos saíssem de Roma. A igreja da Macedônia era uma igreja pobre, muito pobre, que ficava na província, nas cidades ali, província de Roma. E eles contribuíram com muita generosidade, eles pediram para contribuir, eles estavam em severa tribulação e eles contribuíram com grande alegria. A gratidão que eles tinham pelos irmãos de todo mundo e principalmente pelos irmãos de Jerusalém, que tinham saído de Roma, estavam super pobres, eles não deixaram sair com nada, só com a roupa do corpo. E aí ele pediu, através de Tito, que falasse com a igreja de Corintos para contribuir também, que era uma igreja rica. E ele encoraja Corintos, dizendo que ele já sabia que Corintos era uma igreja de fé, de conhecimento na palavra, e que queria que essa igreja também se destacasse pelo privilégio de contribuir aos irmãos. Então, aqui nós estamos aprendendo com os irmãos de uma igreja super simples, super pobre, que foi a igreja da Macedônia, contribuindo com gratidão e com extrema alegria. Imagina todo o sacrifício, porque estava sendo muito difícil para todos os cristãos da época, que eram sempre muito perseguidos. Estava muito pouco tempo da morte de Jesus. Então eu gostaria que nós pudéssemos pensar nisso, dar nossas ofertas com gratidão, com o privilégio de dar, com alegria e com responsabilidade. Eu sei que está um momento difícil na nossa vida, na vida dos brasileiros, mas Deus está no controle de tudo e Ele é soberano, irmãos. Vamos pensar nisso e Ele não nos deixa faltar nada. Vamos orar. Muito obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada pelo seu amor. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós em cada detalhe, Pai. Obrigada porque podemos contar uns com os outros, Pai. Obrigada pela sua igreja lá no primeiro século. Obrigada pelo aprendizado na palavra, Deus, com os irmãos do primeiro século, pelos seus ensinamentos, Pai. Nos dê um coração de ofertar com alegria, com gratidão, com responsabilidade e com amor. Muito obrigada pelo Senhor, Deus. Obrigada principalmente por Jesus. É em nome dele que eu oro e agradeço. Amém. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele veio, sim, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer,
fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Esperança em tempos difíceis. Nós vamos começar essa semana uma série de mensagens com esse tema esperança em tempos difíceis. E realmente estamos vivendo tempos difíceis, não é? Nós temos visto um crescente sentimento de angústia por ver a situação que nós estamos vivendo hoje. Cada vez que nós ligamos a televisão, nós vemos notícias de hospitais lotados, pessoas morrendo. Alguns de nós têm notícias de pessoas que perderam parentes e amigos próximos a você. E isso vai dando em nós um sentimento de angústia, de tempos difíceis que são esses que nós estamos vivendo. Como se isso não bastasse, o medo da recessão, da situação financeira do nosso país, como vai estar depois, quando nós vemos também a situação da periferia ou do nordeste do nosso país, que pessoas não conseguem ter o mínimo para se alimentar, ou mesmo o mínimo para manter uma higiene das mãos, para evitar o contágio desse vírus. E, sem dúvida, a palavra que nós temos ouvido ultimamente, praticamente a todo minuto, é coronavírus. É a palavra mais ouvida nos últimos tempos. E esse vírus tem trazido esse sentimento para nós, um sentimento de angústia, um sentimento de tempos difíceis, de dúvidas, de medos, inseguranças. Jamais imaginaríamos que passaríamos por tempos como esse, não é verdade? Eu lembro, tempos atrás, quando você, por exemplo, estava lá na praia ou com os seus amigos comemorando a entrada de Ano Novo, que você viu aqueles fogos no céu,
você jamais, talvez dos maiores pensamentos mais profundos que você tivesse, você não imaginaria que estaríamos passando por isso hoje, quando você sonhou com esse ano, não é verdade? Mas sabe, essa situação de momentos difíceis, não é a última vez que estamos passando, não é a primeira vez, nem vai ser a última. Já houve na história recente, mais antiga, momentos que passamos dificuldades muito grandes. Vou dar um exemplo para vocês, a crise de combustível de 2018. Muitos de vocês lembram quando os caminhoneiros pararam o país e nós não tínhamos combustível, os postos de gasolina não tinham combustível, não recebiam combustível, filas enormes de carros esperando a sua vez para abastecer o tanque. E eu lembro o meu irmão estava aqui de BH, eu tenho um irmão que mora em Belo Horizonte, ele estava passando uma semana comigo aqui, e justamente nessa greve ele estava aqui, ele precisava ir embora, e eu lembro que nós fomos procurar um posto de gasolina, ficamos horas e horas numa fila para encontrar a gasolina que ele precisava, pagando um preço absurdo, muito além do normal, mas ele precisava ir embora. Eu lembro de ir no mercado e não tendo estoque de alimentos suficiente, estava faltando já. Foi um sofrimento, foi momentos difíceis que passamos nessa época também. Um pouco antes disso, em 2006, outro momento que marcou nossa história foi a crise do PCC. Você se lembra quando houve várias rebeliões nos presídios do país, comandado pelo PCC, e o PCC causou terror em todo o território nacional, posto policial era atacado com tiros, com bombas, a quartel dos bombeiros era atacado com bombas, policiais eram mortos por causa dessa crise. Colocou-se um terror, as pessoas não saíam na rua com medo de serem atingidas por balas ou por pessoas com más intenções. Foram tempos difíceis também aquele. Indo um pouquinho mais para trás, né, para os que não são tão jovens assim, eu me considero uma pessoa jovem, mas eu sei que talvez alguns não vão concordar comigo nisso, mas em 1980, eu lembro de ter meu primeiro emprego, estava feliz que tinha acabado de concluir meu curso de eletrônica, e eu estava no meu primeiro emprego, e naquela época a inflação era 80% ao mês. Sabe o que é isso? Uma inflação, hoje nós temos inflação de 3% a 4% ao ano, nessa época era 80% ao mês. Eu lembro que eu saía no dia do pagamento, eu recebia o salário e na hora do almoço tinha que sair correndo no banco para aplicar num modelo de aplicação da época que se chamava overnight. Quem é dessa época vai lembrar disso, para tentar corrigir o dinheiro. E era uma loucura, foi nessa vez que eu presenciei o primeiro assalto a banco. Eu estava no banco tentando aplicar o meu dinheiro, e entraram várias pessoas no banco com metralhadoras para assaltar o banco. Eu lembro do banco todo caindo no chão, isso marcou minha vida. E também nessa época a disputa, o desafio era ir para o mercado e chegar antes do remarcador. Tinha um homem que ficava com a maquininha remarcando os preços, e nosso desafio era chegar antes dele, para que comprássemos o produto sem ter a remarcação dos preços. Foram épocas também difíceis. Podemos ir um pouquinho mais para trás na história, logo no começo do século XX, nos anos 1900, eu já não estava lá nessa época, né? Talvez o seu avô, a sua bisavó, que se estiver vivo ainda, presenciou isso. Mas a história diz que nessa época eles iniciaram o século nos anos 1900 com a grande euforia. O mundo todo estava em grande euforia, que seria a década, seria o século do desenvolvimento. E realmente o século XX foi o século onde as maiores invenções aconteceram. Mas olha como começou. Logo no começo, a Primeira Guerra Mundial. E logo em seguida, o mundo inteiro entrou numa depressão comercial terrível.
Pessoas se suicidaram, empresários se suicidaram, porque da noite para o dia eles já não tinham mais a sua fortuna, ficaram pobres da noite para o dia. Uma situação terrível financeira na economia daquela época. Um pouco mais adiante, uma década depois, acontece a Segunda Guerra Mundial. E de novo o planeta fica em polvorosa com essa guerra. Na mesma época, um pouquinho depois, acontece o Holocausto. Esse marco da história tão tenebroso, tão terrível na humanidade. E um pouquinho depois também, as bombas de Hiroshima e Nagasaki, devastando essas cidades. Olha só, sem dúvida, foi um século incrível, o século XX, mas demorou aí metade do século praticamente, só coisas terríveis acontecendo. Talvez se você vivesse nessa época, ou eu, nós acharíamos o mundo está acabando, não vai ter esperança mais. Mas passou, nós desenvolvemos, advento de grandes descobertas vieram que tornou nossa vida mais fácil, mais moderna, não é? Estamos aqui hoje. Então, momentos de crise sempre aconteceram na história. E esses momentos difíceis, eles geralmente nos trazem dois sentimentos. Primeiro é que ninguém espera tempos ruins. Ninguém espera. Você, como eu falei, quando você começou o ano lá no dia 31 de dezembro de 2019, quando você viu os fogos no ar, você jamais imaginou, ninguém imaginava que passaríamos por algo nessa natureza, não é verdade? Ninguém espera tempos ruins. Você casa esperando dar certo o seu casamento, esperando ser feliz. Ninguém casa esperando se divorciar. Você não abre um negócio esperando quebrar. Você abre esperando que as coisas deem certo. E mesmo que no meio do caminho apareçam situações difíceis, você sempre tende a querer achar uma luz no fundo do túnel. Então esse sentimento de que ninguém espera tempos ruins. Outro sentimento que aparece muito claramente para nós também é o sentimento de que muitas vezes Deus parece não está agindo no nosso meio. Quando nós vemos situações difíceis acontecendo e passando por tempos difíceis, uma das coisas que bate no nosso coração, nós sabemos, quem conhece Deus mais profundamente, sabe que Deus não nos desampara, que Deus está conosco, mas bate um sentimento de dúvida, porque somos seres humanos. A pergunta que fazemos é: cadê Deus? Onde está o Senhor? Por que o Senhor está deixando acontecer isso? Por que o Senhor não intervém? Não dá uma resposta, não é? E parece que Deus não está se importando conosco. Talvez você tenha pensado assim algumas vezes. Eu me lembro me questionando algumas vezes. Essa semana para mim que passou foi uma semana difícil. Eu fiquei emocionalmente bastante mexido. E eu me lembro de algumas vezes orando para Deus: puxa Deus, por que está acontecendo isso? Nós tínhamos planos tão animadores para esse ano, estávamos tão empolgados de começar esse ano, pensando na igreja, pensando na minha vida pessoal, e de repente vem uma coisa como essa. É natural para nós, somos seres humanos, termos dúvida e às vezes até achar que Deus não está conosco. E talvez a pergunta que vem na nossa cabeça agora é: por que Deus não responde nesses momentos? E nós vamos começar hoje, nessa primeira mensagem dessa série, tentando responder essa pergunta: por que Deus não responde? Ou por que parece que Deus não responde num momento como esse? Então, para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos estudar um livro chamado Abacuque. Talvez você nunca ouviu falar nesse livro, mas ele está na Bíblia, está na sua Bíblia aí, no Antigo Testamento. Abacuque é um livro pequeno, tem 3 capítulos, mas o que Abacuque viveu, Abacuque era um profeta, ele viveu em torno de 600 anos antes de Cristo, e o panorama da sociedade, da vida de Abacuque nessa época, é muito parecido com o que nós estamos vivendo hoje. Abacuque era um profeta, como eu falei,
E ele estava na nação de Israel, e a nação de Israel estava indo bem, porque tinha um rei chamado Josias, e esse rei, ele estava fazendo um bom trabalho, ele era um homem temente a Deus, as coisas estavam indo bem, só que Josias morre. Outros reis assumem no lugar de Josias. E eram reis perversos, eram reis que não levavam a sério a moral, havia desonestidade, corrupção, um sistema de caos, o rico explorando o pobre, havia traições, havia um verdadeiro sistema de caos instaurado. E Abacuque, ele está vivendo nesse momento. Interessante porque, se você parar para pensar, a história da humanidade vai se repetindo, né? Apesar de ter acontecido 600 anos antes de Cristo, tem tudo a ver conosco hoje. Nós queremos tirar lições. Então eu quero que você me acompanhe nesse estudo que vamos fazer no livro de Abacuque, dessa série que estamos começando hoje. E eu queria até aconselhar você a ler o livro de Abacuque, nas suas leituras diárias, para você acompanhar melhor aqui, né? Mas Abacuque estava vivendo essa situação, e vamos ver o que ele viu. Vamos ler lá em Abacuque, abra aí na sua Bíblia, procura aí, você vai achar, está lá no Antigo Testamento, Abacuque capítulo 1, versículo 2. Abacuque capítulo 1, versículo 2 diz assim: Ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda, e tu não me atenderás? Até quando gritarei violência, e tu não nos salvarás? Por que me fazes ver tanta maldade? Por que toleras a injustiça? Estou cercado de destruição e violência. Há brigas e lutas por toda parte. Por isso ninguém obedece à lei, e a justiça nunca prevalece. Nunca vence. Os maus levam vantagem sobre os bons, e a justiça é torcida. Olha só o panorama que estava vivendo Abacuque. Não é parecido muitas vezes com o que nós estamos vivendo hoje? Quando olhamos a situação política do nosso país, quando olhamos a desigualdade social, as injustiças, parece muito. E ele estava assim, e como o Abacuque era um profeta, o que era um profeta? Era um homem que Deus escolhia para trazer as mensagens de Deus para o povo. Era um meio de comunicação das direções de Deus para o povo. E Abacuque estava falando, se queixando com Deus aqui. Falando, Deus, até quando eu vou ficar gritando destruição? Até quando eu vou ver essas coisas acontecerem ao meu redor? Se queixando com Deus. Sabe, é interessante pensar aqui, porque Deus, ele ouviu a queixa de Abacuque. Não foram poucos homens na Bíblia que se queixaram para Deus. Jeremias foi um homem que se queixou. Quando você lê o livro de Jeremias, você vê que Jeremias expressou algumas queixas para Deus. Outros homens também se queixaram. Jó foi um homem também que se queixou com Deus bastante. E interessante porque Deus, de certa forma, permite essa queixa. Por quê? Porque Deus é um Deus de graça, é um Deus de amor, de paciência. Deus quer a proximidade do nosso coração, um relacionamento com Ele. Interessante porque, se você olhar um pouco mais adiante, olha o que Abacuque fez. Ele fala em Abacuque 1, versículo 12. Ele diz assim: Senhor, tu não és desde a eternidade? Sabe, essa pergunta aqui, ela é interessante porque ela soa como um desdém até, como um questionamento mais provocativo de Abacuque. E olha só que interessante, você continua lendo, ele fala, meu Deus e meu santo. Sabe o que nós aprendemos daqui? Sabe, não há problemas nós questionarmos a Deus. Eu acredito até que Deus espera que nós sejamos sinceros com nossos pensamentos. Mesmo que esses pensamentos sejam de dúvidas, mesmo que esses pensamentos às vezes sejam de questionamentos com relação a Deus.
desde que nós não abandonemos a Deus, não larguemos nosso relacionamento com Deus, não viremos as costas para Deus. Foi isso que aconteceu aqui. Sabe, é interessante pensar, porque na minha vida, na minha experiência, eu trabalho com a igreja há alguns anos. Na minha experiência vendo as pessoas, como elas se relacionam com Deus, eu vejo dois tipos de pessoas. Existem aquelas pessoas que se relacionam com Deus olhando para um Deus distante, um Deus que eu não posso questionar nada, um Deus que, se eu falar alguma coisa, fazer alguma pergunta, Ele vai soltar um raio na minha cabeça e vai acabar com a minha vida. Então é melhor ficar quietinho aqui e aguentar calado. Só que esse tipo de atitude afasta você de um relacionamento íntimo. Ninguém gosta de estar perto de alguém que dá medo, que dá pavor. Deus quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele, tenhamos uma intimidade com Ele. E esse tipo de pessoa, de pessoas que se relacionam com Deus assim, o que acontece com o tempo é que vão ficando magoadas com Deus, porque não resolve a dúvida, não resolve a mágoa, e vai ficando magoado, vai se esfriando, endurecendo o coração, até que um dia acaba abandonando a Deus, cheio de mágoas no coração. Por outro lado, eu vejo outro tipo de pessoas, especialmente os mais jovens, os que estão na fase acadêmica, que gostam muito de estudar e de questionamentos, de saber o porquê das coisas, e não há nada mal com relação a isso, mas alguns acabam crescendo no orgulho, assim soberbece, e cresce no orgulho, e aí começam a questionar Deus de uma forma orgulhosa. Se Deus é assim, se Ele não responde mesmo as minhas perguntas, quer saber de uma coisa? Eu não vou mais seguir, eu não quero nem saber desse Deus. Eu não quero saber de um Deus que não dá atenção, que não responde as minhas perguntas. Nem o tipo de pessoa, nem o primeiro tipo de pessoa que eu falei, e nem o segundo, são lugares bons para estarmos. O lugar que nós devemos estar é o lugar onde Abacuque estava no relacionamento dele com Deus. Sim, podemos questionar, podemos expressar, devemos expressar nossas angústias para Deus, mas sem nos afastar e sem perder as esperanças em Deus. Abacuque sabia que com Deus, se com Deus já estava difícil entender, imagine sem Deus. E eu quero fazer uma pergunta para você agora de manhã. Como você está na sua caminhada com Deus? Diante de todo esse cenário de falta de esperança ou de crise, né? Onde nós ficamos com inseguranças, como está o seu relacionamento com Deus? Como você está enxergando Deus? Como você está se relacionando com Deus? Sabe, não é fácil alcançar esse tipo de relacionamento como Abacuque alcançou. Mas é onde nós deveríamos estar. Sabe por quê? Porque podemos contar com a graça de Deus. Deus sabe que nós somos seres humanos, que nós temos dúvidas, que nós temos inseguranças, e Ele quer ouvir essas inseguranças nossas. Ele quer partilhar, e só Ele pode nos dar a tranquilidade e a paz em momentos como esse. Após Abacuque expressar a dúvida dele, Abacuque sabia que Israel tinha sido separado por Deus para ser uma grande nação, e o que ele estava vendo era que estava acontecendo algo ruim. Olha só o que ele ouve de Deus. Vamos ler agora em Abacuque capítulo 1, versículo 5. Quando ele expressa a dúvida dele a Deus, Deus responde assim. Abacuque 1, 5. Olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês faria algo em que não creriam se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. Olha o que acontece. Abacuque expressa
a dúvida dele, fala com Deus, Deus, o que está acontecendo, por que você não está agindo? Deus responde para ele, olha, Abacuque, eu vou enviar um povo perverso, os babilônios. Eles vão invadir Jerusalém, eles vão destruir o templo, eles vão se apoderar das suas casas. E um momento de muito sofrimento vai se abater sobre vocês. Imagine Abacuque ouvindo essa resposta de Deus. Ele ficou doido. Ele falou, puxa, como assim, Deus? Como assim? Eu estou pedindo para o Senhor dar uma resposta para mim, para o Senhor agir na situação que eu estou vendo de injustiça. Eu estou falando que vai piorar, que a coisa vai ficar pior. Sabe, é interessante isso, né? Porque Abacuque, como Abacuque, nós também não temos a noção da perspectiva do que Deus faz. Porque Deus é um Deus eterno. O que não é problema para Deus é tempo. Deus tem todo o tempo do mundo. Porque Deus é um Deus eterno, não é? E a perspectiva dele é muito maior do que a nossa. E o que estava acontecendo aqui, Abacuque não estava entendendo, ele não estava vendo a perspectiva. E nós, muitas vezes também, diante de uma situação como essa que nós estamos vivendo, nós não temos a perspectiva do trabalho todo que Deus está fazendo. Sabe, só para vocês terem uma ideia, o que aconteceu aqui, como Deus tinha um plano em ação, o que aconteceu foi o seguinte, o povo de Israel, eles adoravam a Deus no templo. Havia um templo construído e é ali que se propagava a palavra de Deus. Quando os babilônios vierem, só os judeus iam lá nesse templo, uma parte eram judeus. E eles, quando houve essa invasão dos babilônios, eles destruíram o templo. Levaram o povo cativo para a Babilônia. Depois de 70 anos, alguns voltaram para reconstruir o templo, mas muitos não voltaram, se espalharam em todo o reino, em toda a região conhecida da época. Os judeus se espalharam, e onde eles se espalharam, eles foram criando sinagogas, onde eles reuniam os judeus para ensinar sobre a palavra de Deus, e nessas sinagogas também vinham os chamados gentios. O que eram os gentios? Eram os homens que não eram judeus. E esses gentios também iam para conhecer sobre Deus. E muitos deles se convertiam ao cristianismo e a fé. E o que aconteceu foi que eles foram criando essas sinagogas. 500 anos mais tarde, 500 a 600 anos mais tarde, quando Jesus vem, ele prega nessa terra, ele morre, ressuscita, seus discípulos espalham o evangelho, e Paulo, um dos grandes discípulos de Jesus, foi um grande missionário, ele foi incumbido por Jesus para que evangelizasse os gentios. E ele teve várias viagens missionárias naquelas regiões fora de Israel. E adivinha onde Paulo, quando chegava numa cidade, onde Paulo pregava? Pregava na sinagoga. Então muitos gentios foram convertidos, mais do que os judeus. O cristianismo começou a se expandir naquelas regiões, e os povos pagãos, que tinham costumes cruéis de maldade, como as maldades que Abacuque estava reclamando, foram transformados por causa da influência do cristianismo. Olha só, a perspectiva de Deus era muito maior, mas Abacuque não ia entender isso. Ele não ia conseguir entender isso. Outra parte da história recente, para nós entendermos um pouco essa coisa da perspectiva. Há 70 anos mais ou menos atrás, existiam missionários na China para pregar o cristianismo, levar a palavra de Deus aos chineses. Há 70 anos atrás, houve a ascensão do regime comunista na China. E com isso expulsaram todos os missionários cristãos da China. Então, quem estava naquela época, até mesmo eu e você, diante dessa situação, pensaríamos, Deus abandonou a China. Deus virou as costas para a China. Mas sabe o que aconteceu?
os chineses foram obrigados a levantar uma liderança cristã na própria nação, entre eles mesmos. E o cristianismo se espalhou através da propagação do evangelho pelos próprios chineses. Hoje, a China é um dos países onde o cristianismo mais tem se difundido no mundo. Olha só de novo a perspectiva. Na minha própria vida mesmo, eu lembro quando eu era adolescente, meus pais, nós nos mudamos, eu morava na zona sul de São Paulo, nós nos mudamos para São Bernardo, e eu fiquei lá 4 anos, eu estava gostando muito da região, estava feliz, e de repente, eu tinha meus 17 anos já, meu pai fala, vamos voltar para a Zona Sul. Eu não queria, eu falei, nossa, que coisa horrível, eu quero ficar aqui, mas eu tinha que ir, minha família estava mudando para lá, eu era dependente do meu pai naquela época, vamos voltar para a Zona Sul. E eu cheguei aqui indignado, não estava nada feliz, mas foi exatamente nessa época que eu conheci a minha esposa. Hoje eu sou quase 30 anos casado com ela. Então, olha só a perspectiva de Deus na minha vida. Eu sei que você pode contar histórias na sua vida muito parecidas também, porque nós não enxergamos o que vai acontecer logo adiante. Interessante pensar nisso, né? E Abacuque 5, 6, que nós lemos agora, Deus praticamente fala para ele, olha, eu estou trazendo uma nação e a coisa vai piorar, porque havia um plano maior por trás de tudo isso. É como nós imaginarmos uma criança de 4 anos que gosta de sorvete. Talvez, eu sei que todo mundo gosta de sorvete, né? Alguns até mais que outros. Mas imagina uma criança de 4 anos querendo tomar sorvete no café da manhã, no almoço e na janta. E ela começa a falar, pai, eu quero. E você fala, não, filho, não pode, me obedece, não é bom para você. Não é bom por quê, pai? Eu quero. E algumas crianças são bem insistentes, né? E você fala, se eu explicar você não vai entender, mas eu quero saber, pai, me explica. Tá bom, vou te explicar, meu filho. Olha, sorvete tem gordura trans, que não é nada saudável para você, vai te produzir problemas na sua saúde. Tem hidrogenação industrial, que é super nocivo também à sua saúde. Vai aumentar o seu colesterol, que pode produzir um entupimento das suas artérias, e você tem um AVC ou um infarto. Você vai aumentar os seus triglicerídeos, que vai fazer muito mal para a sua saúde também. O valor calórico é muito grande de um sorvete, e vai te causar um aumento de peso. Isso não vai ser saudável para você. O sorvete tem corantes que podem produzir efeitos de alergia, dificuldade respiratória se ingerido com grande regularidade, irritação estomacal, problemas na pele, hiperatividade, câncer, problemas neurológicos. Aí você fala, você entendeu, filho? Não, mas eu quero sorvete. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós somos assim com Deus, não é? Olha o que a Bíblia fala em Isaías 55, versículo 8 a 9. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Sabe, muitas vezes nós tratamos Deus como se nós fôssemos crianças de 4 anos de idade, esperneando, Deus, eu não estou entendendo, eu quero saber, me explica, eu quero saber agora, me fala. Mas Deus fala, você não vai entender, mas eu quero saber. Como que uma criança de 4 anos. E sabe, quando nós vemos uma criança de 4 anos com relação ao pai dela, o nível de maturidade é muito grande. Um pai tem um nível de maturidade muito maior do que uma criança. Imagina Deus e os seres humanos. É muito maior ainda. Mas às vezes nos portamos como crianças de 4 anos, esperneando e querendo ter as respostas já, porque nós somos imediatistas. Não conseguimos esperar o tempo. Sabe, eu queria que você assistisse esse vídeo agora, que descreve um pouco o que eu estou falando nesse momento, nesse ponto. All right, here we go. Let's hear it for Dee Weststream.
What? We put through on the show, yeah. Are they good? Very good. Some of the timing things? Yeah, some of it. All right, do you have 1 minute left? Here we go. What do you think it is? I Can't tell what it is. don't know. 45 seconds, D. Here we go. And not even intrigued. Just looks like a beach. Oh, now we got some color going on. Let's say 30 seconds, D. Oh, you've seen some of these before. Come on, guys, we can figure this out. I honestly have no clue. My job is not a clue. I don't think you used much time. No. It looks like a pear. A potato. A potato. All right, it's coming down to the wire. 15 seconds, D. A pear. Come on. Give Go, us a D. five. Westry! Come Give on, us Westry, come on. 3, 2, 1. Let's hear it for D. Westry. Okay, and There we go. Não é interessante? Nós vemos aqui, muitas vezes nós parecemos como esses jurados, né? Que fica ali olhando e tentando imaginar. Ah, não, olha, vai ser, é isso. Não, vai ser aquilo. Eu acho que vai ser aquilo outro. Olha, não, talvez isso vai surgir uma figura. E a gente fica ali tentando imaginar como se fossem esses jurados. Mas, na verdade, muitas vezes Deus só revela a coisa no final para nós. Ou depois de muito tempo. Então, o que nos resta? Nos resta entender que muito de como Deus age não faz sentido para nós naquele momento. Porque Deus ainda está no processo de criação da sua obra. Como uma mulher que está fazendo um bordado, um grande bordado, e você está olhando pelo lado de baixo. Quando você olha um bordado que está sendo feito pelo lado oposto, você vê um emaranhado de fios, sem forma. Mas quando a bordadeira termina de fazer e vira para você o desenho, você vê um desenho formado e belo. É assim que Deus trabalha. Então eu queria encorajar você nesse momento, que nós estamos passando por tempos difíceis, que você entenda que Deus está trabalhando e a perspectiva de Deus é maior que a nossa. Então o que nos resta fazer? Nos resta esperar com fé. E esse vai ser o tema da nossa próxima mensagem na semana que vem. Não percam. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque sabemos que o Senhor é o Deus do universo, é o Deus supremo, que controla todas as coisas. O Senhor tem a solução para tudo, Deus. Os seus planos são perfeitos. O Senhor tem um projeto desde a fundação até o acabamento, Deus. Perdoa, porque muitas vezes, Senhor, nós ficamos sem confiar no Senhor, Deus. Mas obrigado porque o Senhor nos dá essa oportunidade até mesmo de questionar, de ter dúvidas, mas sem largarmos do nosso relacionamento com o Senhor, Pai. O Senhor é um Deus que quer ser nosso amigo, um Deus que quer nos amparar. E a minha oração é que nós vamos superar esse momento esperando com fé. Que nós vamos confiar que o Senhor está trabalhando numa perspectiva maior, como o Senhor sempre fez na história da humanidade. E que vamos ter um futuro melhor, aguardando com confiança e confiando no Maestro perfeito que o Senhor é, Deus. Muito obrigado, abençoe essa semana, Deus. Fica com a situação, que nós possamos ter esperança. Em nome de Jesus, amém. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele faz o melhor por mim.
vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas dele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos teus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas dele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Acredito sim. Acredito sim. Acredito sim. E Deus